adorar ao Deus santo, justo e verdadeiro. Que você, junto conosco, você adore ao Senhor e exalte a Ele, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Ele é real em nossas vidas. Adore a Ele, exalte a Ele nessa noite. Tu és glorificado, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és exaltado aqui neste lugar, ó Deus. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra
se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver contigo, Senhor. Tem tudo a ver contigo, Senhor. A tua cruz revela o teu amor derramado por nós, Senhor. A tua cruz revela, Senhor, o sangue derramado que nos remiu do pecado, que nos salvou, que nos livrou de toda maldição, de todo pecado. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Nós estamos guardados na mão do Onipotente, na mão do Senhor que é presente em nossas vidas. Receba a adoração da tua igreja, Senhor. Seja adorado aqui neste lugar, Senhor. Tu és exaltado, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Tu és glorificado, Jesus. Tu és santo, toda honra a ti, Senhor. Toda glória a ti, Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz é do Senhor. O teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aplauda Ele. Aplauda o Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. A bem da verdade sempre teve tudo a ver com Ele. Nós nascemos por causa dEle, estamos aqui por Ele e nós o encontraremos, queridos. Não acaba aqui, há uma eternidade inteira para estar com Ele. Amém? Glória a Deus. Você aguarda isso? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Está preparado aí para a eternidade? Cumprimento quem está do seu lado. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Se não tiver, prepare-se. Amém, queridos? Pode ir tomando seu assento, você que já cumprimentou aí alguém. Que bom que você está aqui, na casa do Senhor, em comunhão, em família da fé. Que bom que você nos visita, você que está aqui pela primeira vez. Receba o nosso abraço, nosso carinho, viu? Obrigado pela sua companhia. Não vou falar pela preferência, porque isso não é um negócio, né? Nem empresa. Pelo contrário, obrigado pelo privilégio de você estar aqui, viu? Que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Mas olha, você que está aqui pela primeira vez, peço com muito carinho, muito respeito, que você passe ali ao final do culto, no balcão de formação, ali atrás, debaixo do telão. Nós queremos te entregar um presente, tá certo? Uma lembrança pela sua visita aqui, e certo que você volte outras vezes, tá bom? Meus queridos, nós temos anunciado já faz um tempo sobre a turma de novos membros que vai abrir agora em maio. Você que visita e está frequentando a igreja há um tempo, tem desejo de ir para o batismo, entende que Deus está te chamando para ser discípulo de Jesus, está se convertendo ao Senhor, tomando uma decisão, ou já fez isso e só está aguardando o momento certo, essa é a sua oportunidade. Curso de novos membros, nós estaremos aqui te mostrando o que é a igreja, ensinando à luz da palavra de Deus, acerca da igreja, acerca da IPI de Sertanópolis. Você também que está frequentando aqui, já é batizado, mas deseja ser membro da nossa comunidade, você é bem-vindo, tá certo? Bem-vinda. Ou ainda tem dúvida, quer saber mais, para de repente tirar dúvidas e tomar uma decisão acertada e com segurança, faça parte
desse curso vai ser bênção para você, tá certo? Mas é necessário fazer inscrição, então não perca o seu tempo. Hoje ainda ali no final do culto você pode dar o seu nome, a gente vai entrar em contato, te dar maiores informações, mas é uma rica oportunidade. Nós queremos te receber com muita alegria, gratidão ao Senhor, para caminharmos juntos e sermos família da fé. Amém, queridos? Bom, essa semana está recheada, viu? Tem bastante coisa para a glória de Deus. Além do culto amanhã às 20 horas, né? A Noite da Esperança. Quarta-feira, o Up Teens, a galera, os adolescentes estarão aí firmes e fortes com o tema Espelho, Espelho Meu. O que vem por aí, hein? É o Last Night, não é? Então a galera vai estar reunida aqui às 20 horas, você adolescente é convidado, convide outros, você pai, mãe, irmã, tio, tia que está aqui, tem um adolescente em casa, convide, traga, vai ser bênção para eles, tá certo? Mas não para por aí. Opa, cadê a galera aí então? É isso aí. Bom, quarta-feira, né? Quinta-feira tem um encontro de homens, cadê os homens então? Já é mais. Homens de ferro, gente, é isso aí. Note que antes da palavra ferro completa tem o fé. Então é homens de ferro, tá certo? Vai ser bênção, foi bênção no último encontro, no mês passado. Com certeza vai ser também entrada franca, não precisa de inscrição, não precisa pagar nada. Você é convidado a estar aqui. Convide homens, convide outros homens também. Vamos encher este lugar de sacerdotes do Senhor para receber a palavra e ter um tempo de comunhão muito gostoso, tá certo? Semana passada tivemos das mulheres aqui, foi bênção, viu? Eu estava lá em casa com as crianças, enquanto a Fabi pôde vir aqui, fiz a minha parte, viu, homens? E eu pude escutar um pouco e com certeza foi um momento muito precioso para elas e com certeza será para os homens amanhã também, amém? Glória a Deus por isso, mas não acaba por aí. Sexta-feira, oi? Não entendi. Quinta-feira, né? Perdão. Vamos lá, então, começando terça, quarta, quinta. Agora, sexta-feira, vigília, às 22 horas, para toda a comunidade, você é nosso convidado. É um tempo muito gostoso, bem descontraído, mas intenso, de busca ao Senhor. Então, você que nunca veio, venha conhecer. Aliás, não venha conhecer não, venha fazer parte, tá bom? Vem somar com a gente na busca ao Senhor, é bênção para a sua vida, para a sua família, tá certo? E sábado, gente, não acabou por aí, o Up Teens se animou ali, mas vai ter a galera aí do Imersão com o Up Teens, cadê a galera? Agora fortaleceu o negócio, é a galera aqui também, ó. Bom, gente, estamos juntos, sábado às 20 horas, vamos estar aqui para um tempo de comunhão com jovens e adolescentes, vai ser bênção. Só peço você, jovem e adolescente, que ainda não deu o seu nome, nós estamos aí com uma lista para poder nos programar para te receber com muita alegria, tá certo? Então, dê o seu nome ali no balcão, ou manda mensagem no zap aí de alguém, para chegar até a lista aí, o seu nome, tá certo? Amém, queridos? Glória a Deus. A igreja está em movimento, né? E não parou por aí. Eu quero chamar aqui o papai Adilson e a mamãe Angélica. Eles estão aí? Cadê essa família abençoada? Parece que a primogênita está aí também. Nós vamos abençoar uma criança chamada Sara Maria, 3 meses. Olha que princesinha, está chegando aí, ó. Tudo bom, queridos? Pode chegar aqui. Olha que princesa. Tudo bom? Sara. Eita, nome profético. Olha só. Ela está miudinha aqui, viu? Mas vai ser grande no Senhor, né? Vai ser grande. Vai levar a palavra, é. Como que é o nome da irmã? Maria, Sara, Maria e Maria, é isso? Maria Eduarda, bênção, gente. Igreja, vamos orar por eles? Convido você a estender as mãos, orar por ela, para que o Senhor realmente a abençoe e lhe dê uma vida próspera, em todos os sentidos, junto com a sua família. Pai, nós agradecemos pela vida da Sara, Senhor. Foi o Senhor quem trouxe ela à existência, foi o Senhor que deu vida a ela, Senhor. Deu saúde, deu um coraçãozinho forte.
Pai, que o Senhor possa fazer ela mesmo, Deus, forte na tua presença, em fé, em graça, ó Deus amado, e que ela brilhe a tua luz nesse mundo, Senhor. Ainda quando criança ela conheça o teu nome, pelo auxílio dos pais, da família, da irmã, que ela descubra o quanto ela é amada pelo Senhor, o quanto o Senhor tem bênçãos em Cristo Jesus na vida dela, Pai. Guarda a vidinha dela, Senhor, livra de todo o mal, ó Pai amado, que o Senhor possa cercá-la com os teus anjos, Senhor, e dar um caminho próspero, Pai, no nome de Jesus, abençoando essa família, essa casa, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém, queridos, bênção, né? Glória a Deus. Os papais choram. É bom demais. Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos... Adilson, Angélica, por favor, vem cá. Aline, vem cá. Nós temos um presente para ela, quase me esqueço. Estava tudo preparadinho, viu? Mas se ela não me lembra ali, olha só. Vocês vão receber, ela vai receber uma Bíblia, viu? Isso é um carinho já da Rede Kids, que vai recebê-la brevemente, né? Vai fazer parte lá da coordenação. Oi? Amém, queridos. Deus abençoe. Obrigado, Aline. Amém, queridos. Agora sim, vamos ficar todos em pé. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, celebrando o nosso Cristo. E agora, com o nosso louvor financeiro, você que veio preparado, sentindo no seu coração de trazer uma oferta, o seu dízimo, uma oferta missionária que tem abençoado vidas no campo, levando a palavra, ou aqui mesmo também de uma certa forma alcançando vidas, que você possa ser usado e ousado na presença do Senhor, tá bom, queridos? Tá bom? Enquanto nós cantarmos essa canção, tem aqui as urnas, você pode deixar o seu envelope, ou então lá no balcão, através da maquininha, ou pelo Pix, tá certo? Você que nos visita, não se constranja, por favor, é uma prática que nós fazemos, entendendo que os nossos recursos são do Senhor, e este ato é dizendo a Deus que nós o agradecemos e o adoramos por isso, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, obrigado pelo seu cuidado e provisão. Nós queremos te exaltar e te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor não nos deixa faltar nada, mas o Senhor nos dá o que precisamos. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a tua igreja, cada família aqui, aqueles que nos assistem, Senhor, todos sejam alcançados pela tua provisão, pelo teu cuidado, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos celebrar. Todos os povos te exaltarão,
é bom. Gostamos de louvar a Teu nome, Pai, engrandecer a Ti, Senhor. Senhor, te pedimos, Senhor, estamos aqui, Senhor, nos dê sensibilidade, Senhor, para que o Senhor possa mostrar a Sua face para nós, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Não ficamos da mesma maneira que entramos, ó Deus, mas que possamos sentir, Senhor. Tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória. Então eu correrei pra Te encontrar, e então me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Oh, aleluia, Jesus. Nos entregamos totalmente a Ti, Jesus. Precisamos de Ti a todo momento. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória. Eu correrei pra Te encontrar, e então me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio
face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Senhor, é o que nós ansiamos, Deus. Nós ansiamos a tua face, ó Pai. Que o seu poder, Pai, venha ser derramado sobre as nossas vidas, Pai. Que a sua Shekinah, que a tua unção, que a tua glória, Senhor, possa ser derramada sobre as nossas vidas, Pai. E possa ser mostrada, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Através, Pai, dos nossos lábios, ó Deus. Mostra, Pai, o teu poder. Mostra a tua glória, ó Deus. Para que todos conheçam a ti. Para que todos entendam quem é o Deus que nós servimos. Para que todos entendam que nós temos um Pai, um amigo, um Deus Todo-Poderoso que nos guarda de todo mal, que nos livra, que nos abençoa em todos os momentos. Mostra, Senhor, a tua face, ó Deus. Mostra, Deus. Seja engrandecido, ó Pai. Seja adorado, ó Deus. Mais exaltado. Declare mais uma vez a tua face, Senhor, sendo mostrada, Senhor. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Seja adorado, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nos rendemos à Tua vontade. Nos rendemos, Senhor Deus, à Tua soberania, ao Teu poder e majestade. É o Senhor Deus quem cuida de nós, nós apenas nos rendemos. O Senhor fez tudo por nós. Não podemos fazer nada para Te agradar, nada que venha mover o Teu coração, porque o nosso Senhor Jesus já fez. E é nele, por ele, Senhor, que nós vivemos, escorados, amparados, ó Deus, pela graça, pela justiça que vem de Cristo, porque é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor Jesus quem nos restaura, é o Senhor Jesus quem nos dá nova vida, Senhor. E nessa nova vida nós dizemos, nós dependemos de Ti. Nós não podemos nada sem o Senhor, somos totalmente seu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama incondicionalmente e nos dá a alegria e o privilégio de pertencer a Ti. No nome de Jesus, Pai, fala conosco pela Tua palavra. Quando vamos e desejamos ouvir a Tua voz, fala mesmo, Senhor, nossos corações, que não saímos daqui confundidos, mas esclarecidos diante da Tua verdade e da Tua vontade para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por esse tempo de adoração, preparar o nosso coração para a palavra do Senhor. Amém, queridos, que bênção, bom ver vocês juntos, para a glória do Senhor. Hoje, nosso querido, precioso pastor Rodrigo está ministrando a palavra na IPI de 1º de maio, quando a IPI lá está completando mais um ano de vida, e ele está lá levando a palavra do Senhor.
que o Senhor Jesus possa abençoá-lo lá também, assim como está abençoando aqui, né? Amém, irmãos? Nós estamos caminhando nesse mês, aos domingos, com essa experiência, essa temática que é um pouco intrigante, e se você já pegou a ideia, já sacou aí a essência da ideia, do intento nosso em relação a trazer essa temática, a experiência da mesa, nós não estamos querendo falar da importância de uma mesa em casa, simplesmente, não queremos meramente falar do símbolo da mesa, o que ela faz, não faz, o que ela causa, qual é a consequência de ter ou não ter uma mesa, não é isso, mas o que a mesa representa e qual a conexão que Deus faz em nossas vidas através dessa simbologia, através dessa ilustração, porque a Bíblia ela é permeada, repleta de circunstâncias, de relatos, de momentos em que Deus se revela, em que a vontade de Deus é revelada, em que Deus opera algo, ou Deus chama alguém, ou restaura, ou perdoa, alguma coisa acontece através da comunhão à mesa. E é justamente isso que eu quero falar hoje a respeito da mesa da comunhão. E para isso nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar o seu aplicativo, ou então acompanhar no telão. Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. A mesa da comunhão. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você pode repetir isso comigo? Essa parte final. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, vamos fazer de novo? Desculpa. A coordenação foi péssima. Vamos lá. Novamente. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. A mesa da comunhão. Nós temos aqui, nesse texto, um relato acerca do início da igreja. Talvez você já escutou, ou então conhece este texto, o início de Atos dos Apóstolos, do livro, como a igreja primitiva. Eu já vou explicando. Eu gosto de usar a expressão não igreja primitiva, mas uma outra expressão. Por quê? Não que esteja errado, mas a palavra primitiva dá a ideia de um passado longínquo, de um passado distante, e quem sabe até um passado que não volta mais. Obviamente o passado não volta, mas de algo que aconteceu e que não pode acontecer mais. Algo primitivo no sentido de que ficou para trás, não tem mais como acontecer novamente. Então, não significa exatamente isso, mas uma questão pessoal particular, eu gosto de dizer meramente ou simplesmente que é o início da igreja. Nós temos aqui um relato, Atos 2, 42 a 47, um relato acerca da igreja em seu início, ou do começo da igreja cristã. E, para ser mais exato, o começo, ou a primeira igreja no século I, não é? A primeira igreja, após Jesus, após os apóstolos, ou com os apóstolos. Mas, o fato de nós termos esse relato registrado, será que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, teve a intenção de simplesmente registrar os fatos que aconteceram, simplesmente por manter um registro e termos um arquivo acerca do que aconteceu? Será?
Atos dos Apóstolos, assim como todos os outros livros que nós temos na Bíblia Sagrada, são considerados a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se revela, ela se manifesta. A palavra de Deus tem poder. Portanto, o que está escrito não é simplesmente para nos dar um conhecimento acerca do que aconteceu, mas é nos trazer uma essência daquilo que pode acontecer hoje. É nos trazer a essência, nos convidando, quem sabe, a resgatar a essência daquilo que é para ser. É a vontade do Senhor sendo revelada. E se nós pensarmos como igreja, eu já lançaria umas perguntas. Será que, ao ler essa igreja aqui, acerca da igreja em seu início, lá no primeiro século, não te dá assim uma boa impressão? Não brilha o olhar, os olhos, não te dá assim um desejo de ter participado, de ter conhecido, de ter estado lá? Quando a gente vê aqui que eles viviam numa comunhão esplêndida, maravilhosa, que tinham a simpatia do povo. Hoje a gente tem que tomar cuidado se a gente fala que é crente aí, para não ser apedrejado, para não ser rejeitado, maltratado. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, para não ser taxado como um religioso, enfim, tantas coisas que falam acerca dos crentes, não é? Os crentes em Jesus Cristo. Mas aqui, a igreja tinha a simpatia do povo, era uma igreja que fazia diferença, era uma igreja relevante, era uma igreja contagiante, era uma igreja vibrante, que as pessoas gostavam de estar perto. Era uma igreja que marcou a sua época, era uma igreja que alcançou, contagiou, marcou vidas, queridos. Mas é preciso a gente entender o contexto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, relata que após os apóstolos, com a direção de Deus, escolherem um 12º apóstolo para entrar no lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou, traiu Jesus e por remorso se suicidou. Então, após escolherem Matias, conta-se que eles estavam reunidos numa época chamada Pentecostes. Pentecostes era uma festa anual, acontecia uma vez por ano em Jerusalém, e muitas pessoas, uma multidão de pessoas, de caravanas, vinham de cidades distantes, vinham de muitos outros lugares, judeus, não só israelitas, mas judeus convertidos ao judaísmo, de outras nações, vinham para estar aqui nessa festa de Pentecostes. E os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus estavam lá. Afinal, todo o fato da morte e ressurreição de Jesus aconteceu em Jerusalém, eles estavam por lá. Conta-se em Atos 2 que havia uma galera de 120 pessoas reunidas em oração, numa sala de oração, numa sala de reunião, e de repente, eles são tomados por uma presença sobrenatural, que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que veio sobre eles ou neles, em forma de um vento impetuoso. Eles escutaram um som de um vento impetuoso e começaram a falar novas línguas. Bom, naquela época não existia escola de idioma, certo? Como que esses homens e mulheres falavam em outras línguas, e não era a língua dos anjos como que um dom, mas era a língua dos homens, era a língua das culturas e das nações, das pessoas que estavam ali. Como Deus é sábio em fazer com que a sua palavra se expanda como uma explosão incontrolável. Deus faz isso. Deus então enviou o Espírito Santo. Estes homens e mulheres começaram a proclamar a bondade, a misericórdia, louvor e adoração a Deus, ao Senhor Jesus, nas línguas das pessoas que estavam ali na festa dos tabernáculos. Com isso, eles foram taxados de ignorantes, de loucos. Alguns chamaram eles de beberrões. Esses homens estão bêbados. Aí, Pedro, o apóstolo Pedro, um analfabeto, vamos dizer assim, um iletrado, que era apenas um pescador, mas foi chamado por Jesus para brilhar a luz dele nesse mundo. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta como um pregador, e o seu primeiro sermão rende 3.000 pessoas para Jesus.
mais ou menos, a média de 3.000 pessoas para Jesus. Ali Pedro diz: olha, vocês falam que nós estamos embriagados, mas é apenas 9 horas da manhã, como que a gente vai estar embriagado? Nós chegamos agora há pouco, e a festa só está começando, a celebração. O que vocês estão vendo aqui é o derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel, quando ele diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz Deus, e ali ele começa a contar o que vai acontecer, mas ele fala: o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia, e tem uma razão, é a manifestação, a revelação do Senhor Jesus. E ali Pedro começa a pregar e a confrontar aquela multidão que estava ali, dizendo: Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o Senhor, Ele é a razão da vida. Estou parafraseando aqui. Diante dessa pregação, em torno de 3.000 pessoas, dentre judeus e convertidos ao judaísmo, confessaram a sua fé a Jesus. Esse relato que lemos, em Atos 2, 42 e diante, se refere a estas pessoas, essa multidão de 3.000 pessoas, que se converteram e foram batizados naquele dia. Imagine a festa, imagine que vibração, meus queridos, que celebração. E aí, a gente aprende algumas características dessa igreja que teve o seu início com essa explosão no poder e na unção do Espírito Santo. Essa igreja, ela tinha prioridade. O texto diz no versículo 42 que eles se dedicavam. Em outras versões você vai encontrar que eles perseveravam. Houve uma dedicação, uma perseverança. Eles foram intencionais numa busca. E qual é essa busca? O texto vai dizer que eles se dedicavam no ensino apostólico, no ensino dos apóstolos. Por quê, queridos? Porque eram judeus, eram homens e mulheres que tinham o Antigo Testamento apenas como palavra de Deus. E ali no Antigo Testamento falava-se de um Messias, de um Salvador, de um Senhor que se levantaria, que seria revelado e que governaria a nação de Israel. E seria uma referência para todo o mundo. Mas aqui na pregação do apóstolo Pedro, eles têm o entendimento de que este Messias pregado no Antigo Testamento é Jesus de Nazaré, a quem foi crucificado pelos romanos, mas por ordem ou por intenção dos religiosos judeus, dos sacerdotes, dos rabinos, dos fariseus. E eles entendem então que eles precisam aprender acerca de Jesus. Quando se diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, é porque os apóstolos eram o Novo Testamento dele. Não havia o Novo Testamento nessa época. Os evangelhos, as cartas apostólicas foram escritas bem depois, anos depois. Conforme a igreja foi crescendo, se expandindo, conforme as viagens missionárias do apóstolo Paulo foram acontecendo, igrejas foram sendo implantadas, instaladas, aí foi surgindo a necessidade de ter escritos, de ter registros acerca da vida e obra de Jesus e orientações para as igrejas. Daí surgiram os evangelhos e as cartas apostólicas. Mas até então não existia Novo Testamento. Então o que ou como eles poderiam aprender acerca de Jesus, daquele que eles passaram a crer e a entender que a vida só tem sentido nele? Através dos apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, que ouviram ele, que viram as coisas dele. E olha que interessante, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 3, olha o que ele diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então aqui a igreja que deu início, deu-se o start com a explosão do Espírito Santo, meus queridos, o poder do Espírito Santo, é uma igreja que vibrava na comunhão com o Senhor Jesus. Estes homens e mulheres
desejavam, ansiavam cada vez mais conhecer o Senhor Jesus, por isso eles se dedicavam no ensino dos apóstolos. Mas também o texto diz que eles se dedicavam no partir do pão, e aqui nós temos uma referência à ceia do Senhor. Obviamente, esse versículo 42 é como se fosse a base para tudo que vem depois, é como se fosse ali o alicerce. Então eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, no partir do pão, e esse partir do pão a gente entende como a ceia que provavelmente acontecia não uma vez por mês, como nós fazemos aqui, mas quem sabe todas as vezes que eles se reuniam, quem sabe uma vez por semana, aos domingos talvez, considerando que Jesus ressuscitou num domingo, então eles consideraram não mais o sábado como o dia do Senhor, mas o domingo como o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, entende? Mas eles não só se dedicavam a isso, mas se dedicavam nas orações, e a gente entende que essas orações se referem a reuniões de orações coletivas, reuniões públicas. Eles se ajuntavam, eles se reuniam, eles estavam sempre juntos em oração. Interessante isso, porque uma igreja que se preza por uma igreja verdadeira, ela ora. A igreja ora. E quando eu falo a igreja ora, não é eu orando em casa, não é você orando na sua casa, é nós orando juntos, de mãos dadas, quem sabe de joelhos, nós buscando ao Senhor juntos. É isso que eles faziam, queridos. E como judeus que eles eram, que se converteram a Jesus, eles tinham o hábito da oração. O judeu natural, até hoje acredito, ele tem o hábito de orar 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, fora as outras orações intencionais para outros propósitos, mas 3 vezes ao dia o judeu orava. Jesus praticamente seguia essa regra, os apóstolos seguiam essa regra, como judeus que foram. E aqui eles não desprezaram, mas aproveitaram esse hábito e, entendendo o propósito da comunhão com o Senhor, eles se dedicavam em oração. Queridos, mas eles se dedicavam na comunhão. E sabe, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo fala: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Interessante que a palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, e ela se refere à parceria, à partilha, a algo que é comum entre as pessoas. E a primeira vez que ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é aqui em Atos 2,42, koinonia, comunhão, é a primeira vez. Então a referência mais básica de koinonia, de uma igreja em comunhão, é Atos 2,42, é uma igreja que ela vivia uma comunidade autêntica, verdadeira, uma comunhão genuína, queridos. E nós vamos ver um pouquinho mais, conforme as coisas vão se abrindo para nós nesse texto. Essa igreja tinha prioridade, porque eles perseveravam nessas coisas. Mas não só tinham prioridade, como eles também viviam em profundidade. Em profundidade. O versículo 43 diz que todos eles estavam cheios de temor. Como um bom judeu, talvez eles entendessem um pouco acerca do temor ao Senhor, conhecendo as leis do Antigo Testamento, conhecendo o chamado, conhecendo a convocação do povo para ser temente a Deus. Mas aqui, eles tiveram um encontro com Jesus. Algo se descortinou para eles. Deus revelado em Jesus Cristo, numa pessoa que se entregou por eles, que provou o amor genuíno e verdadeiro de uma forma extraordinária, de uma forma estarrecedora pela cruz. Vocês acham como foi esse temor que eles tiveram? Conhecendo a Deus por teoria, talvez, conhecendo a Deus apenas pelo caminho da religiosidade, que é limitada, que não nos conecta com o Senhor, mas agora com seus olhos abertos,
sabe, com a sua mente liberta da ofuscação do pecado que nos impede de enxergar e conhecer Jesus. Agora eles temiam ao Senhor. Não era medo, mas era uma reverência e uma genuína e verdadeira adoração por quem o Senhor é, aquele que os salvou, que os libertou. Agora imagine estes homens sendo confrontados, porque Pedro foi tão assim, intenso em dizer: vocês mataram Jesus, vocês o crucificaram, mas é necessário que vocês se arrependam. E eles se arrependeram. Qual seria a sensação destes homens e mulheres, entendendo que Jesus foi para a cruz por causa deles? É esse temor, é essa adoração, essa sensibilidade, essa essência de entender que era para nós estarmos naquela cruz. Essa igreja entendia isso, essa igreja vibrava nisso. Eles temiam ao Senhor, todos temiam. E olha que interessante, o versículo 43 continua dizendo que muitas maravilhas e sinais eram realizados pelos apóstolos. Interessante a gente voltar nossos olhos para isso, porque não sei se você é como eu, mas quando a gente lê isso, dá a impressão que isso é tão distante de nós, não dá? Fala sério. Muitos sinais e maravilhas eram feitos, eram realizados. Oh meu Deus, cadê esses sinais e maravilhas, Senhor? Parece que a igreja já não vive mais assim, parece que a igreja já não é tão vibrante assim, parece que não há uma presença, um poder do Espírito como era antes, Senhor. Por quê? E eu chamo a sua atenção, como no início eu falei, que essa é uma igreja modelo. É uma igreja que nós precisamos, se não estamos vivendo assim, precisamos entender que é necessário resgatar essa essência do ser uma igreja, uma comunidade autêntica, genuína, verdadeira, com os propósitos certos. Mas olha que interessante, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 a 18, o Senhor Jesus diz: estes sinais acompanharão ao que crer, ou aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Há uma promessa de Jesus, uma garantia de Jesus, dizendo que todos aqueles que crerem nele farão isso. Ah, queridos, como é gostoso quando a gente ora por alguém e para a glória de Deus essa pessoa é curada. Como é gostoso nós recebermos um testemunho de alguém que estava tão necessitado de um auxílio, de uma resposta do Senhor, de um milagre, um sinal maravilhoso que o homem não entende, não explica. E numa oração, Deus responde, fala, envia. Quantas vezes a gente senta ali no gabinete pastoral, na sala de reunião, atendendo pessoas, aconselhando, ouvindo histórias, e a gente tem vários testemunhos de pessoas que chegam, às vezes destroçadas, mas que no fundo, tem uma experiência com Deus, que Deus responde à oração, queridos. Deus envia recursos de onde nós nem imaginávamos. Você já viveu isso? Você já presenciou isso? É gostoso demais, isso vibra no nosso coração. Isso nos anima, isso nos encoraja, e muito mais ainda, isso anuncia para o mundo que Deus é vivo. Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele continua operando no nosso meio. Ah, queridos, essa era a igreja que vivia em comunhão, e nessa comunhão, em profundidade, desfrutava de sinais e maravilhas, queridos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu te lembrar, até vou dar um spoiler aqui, acerca do curso de novos membros. Provavelmente vai ser tratado sobre isso, mesmo que seja rapidamente, mas talvez seja considerado. Mas você sabia que, como Igreja Presbiteriana Independente, nós cremos na contemporaneidade dos dons? Sabia disso? Os dons são para agora, queridos, não ficaram no passado. Os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus
para a edificação da igreja. É Ele quem dá, é Ele quem faz, Ele é quem opera para a glória de Deus Pai. Aqui o texto diz que os apóstolos faziam sinais e maravilhas. E Jesus diz que sinais acompanharão os que crerem. Meus irmãos, nós não podemos ler essas páginas, ler essas palavras, esses versículos e achar que isso ficou lá para trás, ou melhor para cá, né? E achar que isso ficou lá para trás. Nós não podemos simplesmente ler isso como um relato, um registro histórico, mas temos que ler isso como um modelo, como uma referência, como um norte, uma orientação, uma essência, um fundamento para mim, para você, para a igreja do Senhor, para a IPI de Sertanópolis. Esses sinais acompanharão todos os que crerem. Essa igreja tinha uma prioridade, vivia em profundidade, mas também vivia em partilha. O versículo 44 e 45 começa dizendo que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Oh, meu Deus, que bênção, hein? Não havia desigualdade, queridos. Não havia partidarismo. Haviam necessidades sim, mas essas necessidades eram supridas. E os ricos propriamente, ou obviamente aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, diante da realidade tão precária de Jerusalém e os arredores, quando a pobreza era gritante na cidade. A gente acha que a pobreza hoje afeta muito a nossa vida aqui, nossa realidade, aqui na cidade de Sertanópolis. Mas, queridos, se nós voltássemos a 2000 anos atrás, na época de Jesus e da igreja, nós não suportaríamos viver talvez lá, porque era gritante a pobreza. Os recursos eram escassos, poucos tinham a oportunidade e privilégio de ter uma terrinha, de ter um poder aquisitivo, de ter qualidade de vida. Dentro dos apóstolos, por exemplo, talvez um ali, ou dois, o Judas, por exemplo, que foi nomeado tesoureiro, mas ele era um cabra que mexia com dinheiro. Mas nós temos Mateus, que era colhedor de impostos. Ele era contratado por Roma para colher impostos do povo judeu. E provavelmente ele tinha uma posição social desejável por muitos, mas o fato é que a pobreza reinava aqui, ainda mais sob o Império Romano, que subjugava, oprimia o povo judeu. Mas quando estes homens e mulheres entendem que foram chamados para uma comunhão com o Senhor, eles partilham não só da sua vida, da sua fé, do seu propósito, da sua esperança, de um só amor, mas eles partilham aquilo que eles têm. Eles vendiam suas propriedades e bens, queridos, e isso não é um mero descaso, um descuido, um descontrole com as suas coisas, como muitas vezes, aliás, já vi poucas vezes acontecer isso, mas como acontece com algumas pessoas que quando se convertem, se entregam a Jesus, parece que vira uma chave tão assim, inesperada na sua vida, que ele simplesmente abandona tudo mesmo, larga tudo, vende tudo e só Deus para cuidar. Como é que vai viver? Não é isso que Jesus nos chama para viver. Mas essa igreja entendia que se Deus abençoou um mais do que o outro, esta bênção não é simplesmente para aquele que a recebeu, mas é para ser partilhada. Agora, é interessante a gente entender, queridos, que essas propriedades e bens que eram vendidos, eram distribuídos a cada um. Mas eu entendo, sabe o quê? Que não era como uma igualdade ou um direito social, simplesmente ou meramente, como nós vemos na política hoje. E há uma grande discussão, uma larga discussão sobre isso. Igualdade social, não é isso que se prega aqui, não é isso que o texto fala. O texto está falando de uma generosidade que brota de um coração apaixonado por Jesus e bem conectado a Jesus, um coração em comunhão com o Espírito Santo, que entende o seu chamado, o seu papel na sociedade.
amar as pessoas. E como eu posso amar? Eu posso partilhar do meu amor falando, eu posso partilhar do meu amor cuidando, eu posso partilhar do meu amor contribuindo, eu posso partilhar do meu amor distribuindo. Entendem? É generosidade, queridos. Há quem pega esse texto e outros na Bíblia e pregam sobre igualdade social. E não é isso. A ideia não é essa, a essência não é essa. É generosidade, queridos. Mas uma igreja que vive em comunhão entende o seu papel. A Bíblia diz que conforme a sua necessidade, ou a necessidade de cada um, eles distribuíam seus bens. Sabe o que eu vejo aqui? Uma generosidade, uma responsabilidade da igreja. Ninguém vendia as coisas e simplesmente trazia ou levava e dizia, está aqui, faça o que vocês bem entenderem. Não era simplesmente isso. Havia uma responsabilidade. Quem está precisando? Qual é a necessidade? Vamos analisar, vamos ver o que podemos fazer. Responsabilidade. Não era dar dinheiro, não é dar dinheiro. Igreja não dá dinheiro, gente. Igreja não é lugar igreja não vai resolver a situação financeira de ninguém. Mas se há alguém com necessidade, é possível que Deus levante pessoas para que haja uma contribuição. É Deus quem faz, é um coração generoso, não é uma regra, é um cuidado. É o Espírito Santo quem convence, queridos. Amém? Olha o que diz Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Queridos, é um coração generoso no sentido de entender que se o outro está passando necessidade, eu preciso socorrê-lo, eu preciso cuidar, entende? É um pastoreio, meus queridos, nós precisamos voltar a essa essência do ser igreja. Essa igreja que tinha prioridade, que vivia em profundidade, essa igreja que partilhava, ela tinha um propósito, ou alguns propósitos. Versículos 46 e 47, começa dizendo que todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Sabe, meus irmãos, eles creram em Jesus, mas eles não saíram abandonando tudo, quebrando tudo, sabe? Eles entenderam o propósito da vida deles, e entenderam que agora não é mais o templo que faz a diferença na vida deles, mas ali no templo, como eles aprenderam, estavam acostumados, e como muitas pessoas se reuniam, eles continuavam a celebrar a Jesus ali. E é interessante que ali no templo eles tiveram a intenção, ou então o entendimento da coletividade, da celebração, da grande reunião, da grande congregação, do ajuntamento maior. Há necessidade de estarmos aqui domingo a domingo, terça, falamos aqui de várias atividades nesta semana. Isso é bom, é agradável, é importante, queridos, faz parte do ser igreja. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos estar juntos numa grande multidão, celebrando a Jesus juntos, dizendo, orando juntos, ouvindo a palavra que gera fé e sendo fortalecidos pela presença do Espírito Santo, queridos. Eles entenderam isso, eles não desprezaram essa reunião maior. Eles mantinham-se em oração e adoração. Mas olha que interessante, o texto diz que eles partiam o pão em suas casas, do templo para as casas, do ajuntamento maior para as casas, para as bases. Era uma igreja que entendia o seu papel coletivo, mas entendia também o seu papel individual, o seu papel relacional. Eles não abriram mão da adoração, eles não abriram mão da celebração, pelo contrário, eles entenderam o seu papel relacional, vida na vida, compartilhar da vida do Senhor.
reunidos nas casas, queridos, eles partiam o pão, eles fortaleceram uma base de uma igreja viva, que se fundamentava e acontecia nos lares. A Bíblia fala que todos os dias, no templo e de casa em casa. Obviamente que aqueles que estavam no templo não estariam nas casas e vice-versa, mas provavelmente era uma dinâmica que acontecia corriqueiramente, continuamente. Ao passo que havia a igreja no templo, no mesmo tempo, havia a igreja nas casas, a igreja estava em todo lugar. Mas o fato é interessante entendermos que eles priorizaram as casas, algo que até então não era normal de se acontecer. Eles estavam subjugados pelo Império Romano, e diz a história que um dos fatores da queda de Roma, quem leu história aí vai saber, diz que um dos fatores para a queda do Império Romano, sabe qual foi? Eles terem desprezado e perderam com o tempo a ideia de família, de bases. E com o tempo a sociedade romana foi sendo corrompida, foi se deteriorando, foi se perdendo no tempo, porque eles abandonaram as bases. E os discípulos, na comunhão com o Senhor Jesus, e entendendo a comunhão uns com os outros como família da fé, eles priorizaram as bases. Nós precisamos estar nas casas, nós precisamos estar com as famílias, nós precisamos estar sentados à mesa, partindo o pão, tendo um relacionamento, vida na vida, olhando olho no olho, conversando tete a tete, sentindo o cheiro um do outro, tocando um no outro, e isso foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus construiu, foi isso que Jesus ensinou os apóstolos, e eles agora ensinam essa multidão, e essa multidão faz igual, e assim a igreja vai crescendo, expandindo. Não é de culto em culto que a igreja vai crescendo, é nas casas, é na amizade, é no relacionamento, é no convívio, queridos. Aqui é um templo, é fechado. A gente sai daqui, as portas se fecham, desliga tudo, acabou. E o culto continua nos nossos lares ou não? A celebração continua nos nossos lares ou não? A presença de Jesus continua conosco nos nossos lares ou não? Sim, queridos. Porque é lá que nós vamos ver a provisão de Deus, é nos nossos lares que nós vamos ver o agir de Deus, vamos ouvir a sua voz, vamos ser orientados por Ele, é no nosso particular com Ele, mas é em família, é nos relacionamentos. Eles participavam das refeições. Aqui temos uma igreja que festejava, que celebrava, não perdiam tempo não perdi uma oportunidade de festejar. Quem gosta de festa aqui? Quem gosta de festa aqui? Amém, queridos? Quem gosta de comida boa? Ixi, eu falei isso de manhã hoje, eu falei, quem gosta de uma costela assada, assim, trincando, escorrendo? O pessoal estava doido para voltar para casa para almoçar. Quem está com fome aí para jantar? Quem gosta de uma boa comida, gente? Amém, queridos? Essa igreja não perdia a oportunidade de estar juntos, de casa em casa, numa boa refeição, numa boa celebração, sorrindo, comemorando, celebrando a vida que eles receberam em Cristo Jesus, o perdão. Foram curados, foram sarados, foram restaurados, agora há sentido para a vida deles. Eles não perdiam tempo, vamos celebrar, vamos estar juntos. Eu fico imaginando como que era o movimento, um convidando o outro. Às vezes dá até briga, né, queridos? A gente viu aí na mesa da ressurreição, muitos aqui participaram. Eu convidei 3 famílias, não deu certo. Teve uma que já estava comprometida com 2 encontros. Eu falei, oh meu Deus do céu. É isso, a igreja precisa estar juntos. Nós precisamos estar juntos. E era uma igreja que fazia isso com alegria, queridos. Com alegria, não pela atividade e programa em si,
mas pela unidade e amizade. A igreja, no seu início, era uma igreja terapêutica, era uma igreja alegre. Quem entrava nela era curado, era restaurado, era sarado, porque estava no meio de um povo que vibrava uma presença santa e verdadeira, queridos. Não é isso que acontece com você, não foi isso que aconteceu com você, quando você começou a se achegar na família da fé, como você começou a conhecer a igreja, a caminhar com pessoas que têm um propósito eterno, e você começou a ser restaurado, transformado. Quando você se deu conta, você estava curado. Ou talvez você esteja sendo curado. Ah, queridos, a igreja é uma igreja alegre. A igreja do Senhor Jesus é alegre. Ela vive e ela se reúne e tem comunhão com sinceridade de coração, sem hipocrisia, sem interesses egoístas, sem falsidade. É uma igreja que louva a Deus, louvando a Deus, sempre em gratidão e tendo a simpatia do povo. Meu Deus, meus irmãos, eu fico pensando, como poderia ser a igreja hoje, aqui em Sertanópolis, aqui no Brasil, se vivendo uma comunhão como nós vemos aqui na palavra. Hoje nós temos uma exposição na internet da igreja, de uma tal forma que as pessoas zombam do cristianismo, as pessoas zombam das igrejas evangélicas, as pessoas zombam de religiosos, de líderes, de pastores, de missionários, de pregadores. Por quê? Porque o propósito é errado. Nós não precisamos escancarar a igreja no mundo, nós precisamos fortalecer as bases, famílias, relacionamento, amizade, e deixar que isso flua na direção, no poder do Espírito, queridos. Sabe por quê? Porque Deus opera na comunhão da igreja. Deus opera na comunhão da igreja. O texto termina no versículo 47, dizendo que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ah, gente, olha que maravilha. Uma igreja que não estava preocupada em fazer, mas era uma igreja que estava desfrutando do ser. Era uma igreja que não estava preocupada em realizações, em atividades, mas era uma igreja que estava preocupada com o outro, estava com a intenção de estar com o outro, amizade, relacionamento, conhecer ao outro, compartilhar com o outro, e com isso e através disso, o Senhor ia alcançando vidas, através dessa comunidade verdadeira, através dessa comunhão autêntica, que fluía no poder, na unção do Espírito Santo, meus irmãos, num amor genuíno e verdadeiro. A gente fica preocupado em pregar, em fazer e levar e alcançar o mundo, mas a gente se esquece do outro, dos uns aos outros. Nós não podemos fazer isso. Eu até ousaria dizer o seguinte: aqui está uma chave para o crescimento da igreja. Queremos uma igreja grande, queremos mais pessoas para o Senhor Jesus? Sim. Como nós podemos fazer isso? Simplesmente saindo e pregando e gritando nos quatro cantos da cidade? Não, mas vivendo, sendo igreja, amando, acolhendo, abraçando, sabe, cuidando, queridos, conhecendo. Quantas pessoas nós temos aqui, e muitas vezes nós temos uma barreira muito grande um com o outro, porque nós não conhecemos, não damos um passo de fé, não convidamos para uma janta, para um almoço, e nós podemos romper barreiras e ser uma igreja relacional, uma igreja pastoral, uma igreja que cuida. Essa é a intenção. Aqueles que deverão ser acrescentados, salvos, isso aí é com Deus, meus irmãos, é com o Senhor Jesus. Eu quero encerrar. Os irmãos do louvor, pode vir aqui, por favor. Eu quero encerrar com um versículo do Salmo 133. O Salmo 133, se você conhece bem, ele fala acerca da união, da unidade, da comunhão.
Ele começa assim: ó quão bom e quão suave é, ou ó quão bom e quão agradável é, que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela cabeça, escorre pela barba de Arão. E ali ele continua dizendo e declarando o que é essa união, essa unidade, a perfeição, a beleza disso. Mas o mais belo de tudo, queridos, é o último versículo do Salmo 133, que diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe o que eu quero dizer com isso? É na comunhão da igreja, é na comunhão dos irmãos, é na unidade, é no compartilhar da vida, vida na vida, que Deus abençoa a sua igreja, que Deus opera no meio da igreja. Nós não podemos ser uma igreja simplesmente de atividades, de realizações, mas uma igreja de essência, uma igreja de relacionamento. Se isso faltar no nosso meio, queridos, nós estamos fadados ao engano, estamos perdendo tempo. É essência, é relacionamento. Convido você a ficar em pé. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Enquanto eles cantam, se você quiser cantar juntos ou meditando nessa palavra, começar a pedir ao Senhor que nos transforme, nos molde e nos leve a essa essência. Se já somos assim uma igreja autêntica, numa comunhão verdadeira, que o Senhor nos preserve. Mas se nós precisamos avançar, que o Senhor nos resgate a essência novamente e nos traz novamente ao centro da vontade dEle, ao cuidado uns com os outros, ao relacionamento verdadeiro, genuíno, em amor. Vamos fazer isso enquanto nós cantamos, queridos.
Em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma igreja que glorifica ao Senhor vivendo em comunhão. Somos essa igreja de Atos capítulo 2, ou desejamos ser essa igreja. Seja qual for o seu entendimento, eu te convido a orar comigo, para que você reconheça, quem sabe, o que você precisa melhorar para ser uma igreja autêntica, para ajudar a igreja a ser uma igreja autêntica, na direção do Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que não nos acusa, a Tua palavra não nos condena, pelo contrário, a Tua palavra nos conduz à verdade, nos conduz à Tua vontade, e nos revela, Senhor, o que precisamos fazer, ou quem sabe deixar de fazer. Pai, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, porque muitas vezes não temos sido uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, Senhor, que reconhece o papel relacional, o amor um ao outro, o cuidado com as pessoas, a atenção às necessidades de cada um. Senhor, quantas vezes, ó Deus, por um orgulho, por uma soberba, Senhor Deus amado, viramos as costas para alguém, às vezes sem perceber, sem intenção. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, porque muitas vezes, Senhor, possamos, ó Deus, ter rejeitado ao seu convite propriamente, em acolher e receber alguém, em amar alguém, em restaurar alguém. Perdoa-nos, ó Pai, por tantos que já passaram entre nós, mas não ficaram, não, ó Deus, se aperceberam amados, cuidados, ó Deus amado, quantos que escorregaram pelos nossos dedos, porque nós não nos demos por inteiro num amor genuíno e verdadeiro, Senhor, e perdemos de vista a essência. Perdoa-nos, Pai, restaura em nós, Senhor, um amor genuíno para com os outros. Senhor, e que a igreja do Senhor seja uma igreja vibrante, uma igreja, sim, Senhor Deus, contagiante, não porque prega bonito, não porque tem um louvor bonito, não porque tem atividades, ó Deus amado, que impactam, mas porque vive uma essência de amizade, de amor, de um relacionamento que cuida uns dos outros. Senhor, nos ajuda a resgatar essa essência, e tudo aquilo que o Senhor já nos deu, já nos fez construir, seja para o louvor da sua glória, Senhor, e que possamos mesmo glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós somos, queremos e vamos ser uma igreja que vive a comunhão autêntica para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que Deus possa te dar uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de triunfo na presença dEle. Se vier provação, adversidade, o que for, lembre-se que você é amado por Deus, amada por Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele te salvou, morreu por você e faz de você vencedor e vencedora. Em nome de Jesus, nada nos separará do amor de Deus. Amém, queridos? Terça-feira estaremos aqui na Noite da Esperança e você é nosso convidado, estar aqui buscando ao Senhor. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, e que transborda na comunhão uns com os outros, no cuidado uns aos outros, seja sobre você, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te leve em paz em nome de Jesus.